O mar se fechou sobre o exército de Faraó. Do outro lado, na praia, o povo de Israel está em pé, vivo, livre e seguro. Em Êxodo, capítulo 15, o silêncio de medo e angústia finalmente dá lugar a um grande e poderoso cântico de adoração. Imagine a cena. O sol nascendo, o alívio tomando conta de todos. É nesse momento que Moisés e os filhos de Israel começam a louvar ao Senhor pela vitória extraordinária. Miriam, sua irmã, se junta a essa celebração e conduz as mulheres com tamborins e danças, numa explosão de alegria. Mas, como vamos ver, logo depois do louvor, o deserto reaparece no horizonte. As águas amargas de Mara estão à espera, e elas vão revelar se a confiança do povo vai continuar firme depois da festa. Então, Moisés e os filhos de Israel, tomados por uma gratidão imensa, cantam ao Senhor. A Bíblia registra as palavras exatas desse cântico. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. Deus de meu pai, e o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Eles não dizem, nós vencemos, ou nossa estratégia foi brilhante. Eles reconhecem com toda a clareza que quem lutou por eles foi Deus. A vitória não veio da força do povo, mas da mão poderosa do Senhor. Eles eram escravos, cansados, sem exército. Quem poderia fazer algo assim senão o próprio Deus? O cântico continua, descrevendo a derrota total dos inimigos. Eles cantam: lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. A tua destra, ó Senhor, tem glorioso poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. É um reconhecimento da soberania e do poder de Deus. E então, eles fazem uma pergunta que ecoa pela eternidade. Quem é como tu entre deuses, ó Senhor? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? O povo proclama em voz alta que não há nenhum outro Deus, nenhum outro poder, nenhuma outra força que se compare ao Senhor. Ele é único, santo e realiza maravilhas que ninguém mais pode fazer. Mas a fé deles não estava presa apenas ao passado. O cântico profético olhava também para o futuro que Deus havia prometido. Eles cantam sobre a jornada que ainda está por vir. Guiaste, em tua beneficência, este povo que remiste. Com a tua força, o levas à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão e tremerão. Apoderar-se-á de angústia dos habitantes da Filístia. E continuam com a certeza da promessa. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. O louvor deles não era só pelo que Deus já tinha feito, mas também uma declaração de fé naquilo que ele ainda faria. Eles confiavam que o mesmo Deus que abriu o mar os levaria até a terra prometida. A celebração não ficou restrita a um grupo. A alegria se espalhou por todo o acampamento. A Bíblia diz que a profetisa Miriam, irmã de Arão e Moisés, pega um tamborim em sua mão. Vendo seu exemplo, todas as mulheres saem atrás dela, também com seus tamborins, e começam a dançar. É uma cena de pura festa e gratidão. E Miriam responde ao cântico dos homens, reforçando a mensagem principal: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O louvor se espalha e une todo o povo, homens, mulheres, líderes e viajantes. Todos juntos celebravam o Deus que os libertou. Mas a festa, uma hora acaba. E a vida continua. Depois do cântico, Moisés faz Israel partir do Mar Vermelho, e eles entram no deserto de Sur. O cenário muda drasticamente. O mar da vitória fica para trás e dá lugar à areia e ao sol forte. Eles caminham por 3 dias no deserto e não acham uma única fonte de água. A euforia do livramento começa a dar lugar ao desconforto da sede. O povo que antes cantava com toda a força, agora sente o peso da caminhada, o cansaço e a garganta seca. Isso nos mostra uma verdade importante. A caminhada com Deus também passa por lugares secos e difíceis. Depois de 3 dias de sede,
eles finalmente avistam água. A esperança se renova. Mas ao chegarem em Mara, uma terrível frustração. Eles não podem beber daquelas águas, porque são amargas. A alegria se transforma em decepção. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Mara, que significa amargura. E o que acontece em seguida? O povo que tinha acabado de cantar sobre o poder de Deus começa a murmurar contra Moisés, dizendo: "Que havemos de beber?" O medo e a necessidade falaram mais alto que a memória do milagre. Então, Moisés, em vez de discutir, clama ao Senhor. E o Senhor lhe mostra uma árvore. Moisés lança a árvore nas águas, e as águas amargas se tornam doces, prontas para beber. É ali, naquele momento de prova, que Deus ensina uma lição ao povo e lhes dá estatutos e ordenanças. É nesse lugar de amargura transformada que Deus faz uma aliança de cuidado com o seu povo. O Senhor diz: "Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara." Veja que promessa incrível. O mesmo Deus que abre o mar com poder é o Deus que cura, que sara, que cuida das necessidades do seu povo no meio do deserto. Ele não é apenas um Deus de grandes intervenções, mas também um Deus de cuidado íntimo e pessoal. Depois da prova de Mara e da promessa de cura, a jornada continua. E então, eles chegam a um lugar chamado Elim. Que contraste com o deserto e com as águas amargas. Em Elim, havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, um verdadeiro oásis. A Bíblia diz que ali eles se acamparam junto das águas. Deus não os levou de uma provação direto para outra. Ele providenciou um lugar de descanso, de refrigério. Isso nos ensina que, entre os milagres grandiosos e as provações difíceis, Deus, em sua graça, também nos dá os nossos Elims, lugares de descanso e renovo para continuarmos a jornada. O cântico de Moisés em Êxodo 15 é uma lição poderosa para nós hoje. Ele nos ensina a olhar para trás, para as batalhas que enfrentamos e a reconhecer com o coração grato. Foi o Senhor quem fez. O louvor verdadeiro, aquele que vem do fundo da alma, nasce da memória do livramento. Quando lembramos de onde Deus nos tirou, das dificuldades que Ele nos ajudou a superar, a gratidão se torna a nossa canção. Mas a história não para na praia. Entre o mar aberto, o local do grande milagre, e o oásis de Elim, o lugar do descanso, existem as águas amargas de Mara. A vida com Deus é assim. Ela alterna vitórias visíveis, que nos fazem cantar alto, com testes silenciosos, que nos fazem sentir sede e cansaço. O que cantamos em momentos de gratidão é provado na poeira da caminhada diária. É fácil louvar a Deus quando o mar se abre, mas nossa confiança é testada quando a água que encontramos é amarga. E o que aprendemos em Mara? Aprendemos que Deus é especialista em transformar amargura em doçura. Uma simples árvore, um pedaço de madeira lançado nas águas, mudou tudo. Para nós, isso aponta diretamente para a cruz. O madeiro que, aos olhos do mundo, parecia derrota e fim, tornou-se o ponto de partida de toda cura, de toda restauração. Na cruz, Jesus tomou sobre si toda a nossa amargura, nosso pecado e nossa dor, para nos oferecer a água viva, doce e que satisfaz para sempre. E a promessa de Deus em Mara ecoa até hoje. Eu sou o Senhor que te sara. Ele não disse, eu sou o Senhor que te sararei um dia, mas eu sou, é a sua identidade. Ele é o Deus que cura, que guarda, que sustenta. Ele não faz isso apenas abrindo mares, mas também cuidando do nosso corpo, da nossa alma, das nossas emoções e de cada passo do nosso caminho. Ele está presente tanto no milagre espetacular, quanto no cuidado silencioso do dia a dia. Este foi o Projeto Êxodo, capítulo 15. O Cântico do Mar e as Águas Amargas. A lição é clara. Depois do milagre, muitas vezes vem o deserto. Mas depois da amargura, vem a cura de Deus. E em todo o percurso, com cânticos de vitória, ou em meio à sede do deserto, o Senhor continua sendo a força, o cântico e a salvação do seu povo.
Obrigado por acompanhar mais um capítulo. Que Deus te abençoe e até a próxima.